Seja muito bem-vindo a mais um encontro dos grupos pequenos da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. É uma alegria muito grande ter você participando dos nossos encontros. E hoje nós chegamos ao último encontro da nossa série Deuses Falsos, baseado no livro do Timothy Keller com o mesmo título. Esse tema foi um tema muito importante, tratamos assuntos muito relevantes à nossa fé e à nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre o último capítulo desse livro, que se chama O Fim dos Deuses Falsos. Como nós podemos arrancar os deuses falsos do nosso coração e centralizar Jesus no nosso coração. Vamos entender isso? Vamos conversar sobre isso? Então abra o seu coração para esse tempo de reflexão que teremos agora. Esse capítulo, Timothy Keller inicia fazendo uma citação do ministro inglês do século XVII, David Clarkson, que pregou, segundo Timothy Keller, um dos mais abrangentes e penetrantes sermões a respeito do título Deuses Falsos. E ele cita aqui, David Clarkson, em uma das suas frases nesse sermão, que ele diz assim: embora poucos admitam, nada é mais comum. Se nós pensássemos na nossa alma, como uma casa, David Clarkson diz: os ídolos estão dispostos em todos os cômodos, em cada canto. E quando os ídolos tomam conta do nosso coração, queridos, é quando nós preferimos a nossa sabedoria à sabedoria de Deus, é quando nós damos preferência aos nossos desejos do que à vontade de Deus, quando nós preferimos a nossa reputação à honra de Deus. E David Clarkson, então, diz o seguinte: muitos transformam seus inimigos em deuses, quando já estão mais preocupados, inquietos e perplexos em seu receio e o receio dos perigos impostos pelos homens à sua liberdade, propriedade e vida. E ele fala isso, na verdade, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com essas coisas do que preocupados com a causa do descontentamento do coração de Deus. De fato, queridos, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas nós vimos então muito sobre esse tema ao longo desse mês todo. Mas a pergunta é: existe alguma esperança? Existe alguma esperança para mim e para você? Bom, e a resposta é um sonoro sim, existe esperança. Mas nós precisamos entender que para nós vencermos os ídolos, nós não podemos simplesmente removê-los do nosso coração. Os ídolos precisam ser substituídos. E é isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Se você simplesmente tentar arrancar os ídolos, arrancá-los, assim como uma erva daninha, voltarão como uma praga, voltarão a crescer em nosso coração. Então a pergunta: como nós podemos acabar com os deuses falsos? E a resposta é substituindo-os. Mas substituindo-os pelo quê? Bom, evidentemente não podemos substituir os ídolos por outros ídolos, porque continuaremos escravizados desses ídolos. A resposta é substituindo esses ídolos por Deus. Mas não uma crença genérica, abstrata, filosófica sobre Deus, É entendendo quem Deus é com profundidade. Para nós vivermos livre dos ídolos ou livre da influência dos ídolos, nós precisamos substituí-los pela presença de Deus. Timothy Keller diz: é preciso ter um encontro transformador e vivificante com o Senhor. Por isso, queridos, a pergunta não é se você tem deuses falsos no seu coração. Essa não é a pergunta, porque é evidente que há deuses falsos em todos os nossos corações. Eu tenho deuses falsos, você tem, todos nós temos. Então, a pergunta, a grande questão é, primeiro, o que nós fazemos em relação a eles. Então a pergunta não é se tem deuses falsos no meu coração, é o que fazemos com eles. Segundo, como podemos nos tornar
cada vez mais perspicazes, em vez de permanecer debaixo do poder deles. Então, como nós podemos ficar cada vez mais atentos, né, a respeito dos deuses falsos, para não ficar sob o poder deles? Mais uma pergunta importante: como podemos ser libertos dos ídolos a fim de sermos capazes de tomar decisões sensatas e sábias que sejam melhores para nós e para todos aqueles que nos rodeiam? Então, essa é uma outra pergunta importante. E a outra pergunta importante é: como podemos discernir os nossos ídolos? Então a pergunta não é se há ídolos. Há ídolos. Nós precisamos refletir sobre todas essas questões que falamos aqui. Mas a primeira coisa, então, que nós precisamos é identificar os ídolos do nosso coração. É muito importante que nós tenhamos, assim, ferramentas para que possamos identificar os ídolos do nosso coração. E aí, podemos, então, ter algumas atividades na nossa vida cristã que nos ajudarão a perceber e a diagnosticar se os ídolos estão no nosso coração. Aliás, que ídolos estão no nosso coração, como eles atuam, né? Não se, porque todos nós temos certamente. A primeira coisa que nós precisamos entender, ou que nós precisamos estar atento é: preste atenção à sua imaginação. É isso que Timothy Keller diz. William Temple diz assim: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Então, queridos, o verdadeiro Deus do coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço. Quando nada mais requer a sua atenção, é isso que vai emergir, subir, vai estar evidente na sua mente. Por isso, algumas perguntas muito importantes para nós. Primeiro, com o que você tem prazer de sonhar acordado? Com o que você tem prazer de sonhar acordado? Segunda pergunta: o que ocupa a sua mente quando você não tem nada, mais nada em que pensar? Quando você está assim, de boa, não tem que pensar em nada, não tem uma prova, não tem um compromisso do trabalho muito difícil, o que facilmente ocupa o seu pensamento? Terceira pergunta: você cria enredos potenciais relacionados com sua ascensão profissional? Será que você fica divagando e pensando nisso? É uma pergunta importante. Quarta pergunta: ou você cria enredos, né, com bens materiais, casa, né, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos? Será que isso está presente no seu coração? E a última pergunta: ou será que você cria enredos sonhando com um relacionamento com determinadas pessoas ou determinada pessoa? Bom, é importante prestar atenção na sua imaginação. Timothy Keller diz assim: 1 ou 2 devaneios não são indício de idolatria. Então, pergunte a si mesmo: em que habitualmente você pensa para se alegar e experimentar conforto na privacidade do seu coração? Então, a primeira coisa é prestar atenção na sua imaginação. A segunda coisa, queridos, é prestar atenção na maneira em que você gasta o seu dinheiro, né? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, preste atenção na maneira que você gasta o seu dinheiro. De que maneira você gasta o seu dinheiro? E, queridos, o meu e o seu dinheiro, nosso dinheiro, nós usamos e gastamos o nosso dinheiro com mais facilidade naquilo que é o amor supremo do nosso coração. Nós temos facilidade. Talvez outras pessoas olhem para esse gasto e pensem que absurdo, mas se esse é o amor supremo do seu coração, você gasta o dinheiro facilmente. E, na verdade, né, a característica de um ídolo é que esse ídolo lhe faz gastar muito dinheiro, ou dinheiro demais com ele. Então, preste atenção na maneira que você gasta o seu dinheiro, porque isso pode ser um indicativo, um indício de que ali aonde você tem gastado muito dinheiro, ou dinheiro demais, dinheiro além da conta, é um ídolo. O apóstolo Paulo, segundo Timothy Keller, escreveu
o apóstolo Paulo escreveu: se Deus e a sua graça forem o amor supremo da sua vida, você dará dinheiro ao ministério, à caridade e aos pobres em quantias generosas. Contudo, a maioria de nós tende a gastar dinheiro demais com roupas ou símbolos de status, como casas e carros. Nossos padrões de consumo revelam nossos ídolos. Bom, terceira coisa então. A primeira é: preste atenção na sua imaginação. A segunda é: preste atenção na maneira que você gasta o seu dinheiro. A terceira coisa importante é: preste atenção para o que você realmente vive. Preste atenção para o que você realmente vive. Timothy Keller diz assim, vou ler um trecho aqui do capítulo. Uma terceira maneira de discernir os ídolos funciona melhor para aqueles que professam ter a fé em Jesus. Talvez você frequente um lugar de adoração, talvez você tenha um conjunto completo e piedoso de crenças religiosas, talvez esteja tentando com muito empenho crer e obedecer a Deus. Contudo, qual é a sua verdadeira salvação funcional no dia a dia? Para o que você realmente vive? Qual é o seu Deus real? Não aquele que você professa. Então, muitas vezes nós podemos viver num ambiente religioso, num ambiente de fé, num ambiente de adoração comunitária, participar de grupos pequenos, participar do culto no domingo, da escola dominical, mas ter um Deus funcional na nossa vida. Ou seja, nós professamos crer em Jesus, mas nos momentos mais importantes da nossa vida, nós recorremos a deuses, né? Não ao Deus Supremo. Então, Timothy Keller faz algumas perguntas importantes aqui. Como você reage às orações sem resposta? Como você reage às esperanças frustradas? Se você pede algo que não recebe, talvez fique triste ou desapontado. Depois, segue em frente. Ei, a vida não acabou. Isso que você pediu não é o seu Senhor funcional. Mas quando você ora e trabalha por algo que não alcança e você reage explodindo de raiva ou com um desespero profundo, então pode ser que tenha descoberto o seu Deus verdadeiro. Quarta coisa, queridos, preste atenção em quais são as suas emoções incontroláveis. Quero ler mais um trecho aqui do Timothy Keller. Como pescador em busca de peixe, sabe que deve ir onde a água está mais turbulenta, procure seus ídolos no fundo de suas emoções mais dolorosas, em especial aquelas que nunca parecem passar e que o motivam a fazer coisas que você sabe serem erradas. Então, Timothy Keller nos dá aqui alguns conselhos. Veja só, ele diz assim: se sentir raiva, pergunte, tem alguma coisa importante demais para mim envolvida nessa história? Algo que preciso ter a todo custo? Então esse é um pensamento importante quando você estiver com raiva, né? Aplique esse mesmo processo a situações de grande medo, desespero e culpa. Então, quando você tiver raiva, desespero, medo e culpa, faça esse mesmo processo. Então ele diz assim, aí coloca aqui algumas sugestões, né? Estou com todo esse medo porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que considero uma necessidade, mas não é. Então, quando você estiver com muito medo, faça essa pergunta, faça essa reflexão. Outra sugestão aqui do Timothy Keller. Sou tão crítico comigo mesmo porque perdi ou fracassei em algo que considero uma necessidade, mas não o é. Então, muito importante ter essa avaliação. Será que eu estou com essas emoções afloradas por algo que é realmente importante, algo que realmente, se eu perder, é algo que vai mudar a minha vida, ou eu estou considerando que coisas têm um papel tão importante, mas na verdade não tem. E aí você pode encontrar ídolos. Mas ele diz ainda mais, se você trabalha em excesso a ponto da exaustão por causa de uma atividade muito intensa, pergunte-se, sinto que tenho de ter isso para me sentir realizado e importante? Bom, aqui são algumas perguntas que nós
podemos fazer. Timothy Keller diz assim: ao fazer esse tipo de perguntas a si mesmo, ao arrancar as suas emoções pela raiz, por assim dizer, você sempre descobrirá seus ídolos agarrado a elas. Bom, mas é muito importante, queridos, nós entendermos também que não basta identificar os ídolos. A identificação dos ídolos é parte desse processo, mas nós precisamos não só identificar os nossos ídolos, sobretudo nós precisamos substituir os nossos ídolos. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, ele exorta, os seus destinatários a eliminar os desejos do coração, incluindo a ganância, que é idolatria. Mas como? Como que nós podemos eliminar todos esses desejos do coração que são ídolos, que apontam para ídolos? Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 5, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Queridos, a idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas é, sobretudo, colocar o coração inteiro em algo além de Deus. E isso, queridos, não pode ser remediado simplesmente identificando um ídolo e tendo uma força de vontade assim sobre-humana, quase que sobre-humana, para tentar viver de uma forma diferente. Queridos, para nós vencermos os ídolos, nós precisamos disso, de identificar os ídolos e uma força de vontade, mas nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos substituir os nossos ídolos. E isso, em termos práticos, significa a apreciação, a alegria e o descanso naquilo que Jesus fez em nosso favor. E isso, queridos, envolve uma vida de adoração, uma vida de alegria, uma vida de percepção da realidade do nosso Senhor em oração. Timothy Keller diz assim: Jesus deve se tornar mais belo para a sua imaginação, mais atraente para o seu coração do que o seu ídolo. Se você arrancar o ídolo e não plantar amor de Cristo no lugar, o ídolo tornará a crescer. E por isso Timothy Keller vai nos dizer, nesse último capítulo, que alegria e arrependimento precisam caminhar juntas. O arrependimento sem alegria pode nos levar ao desespero. E a alegria sem arrependimento, ela é superficial. Ela nos fornecerá inspiração passageira. Por que ele está dizendo isso? Porque o primeiro passo para nós substituirmos os ídolos é nos arrepender deles. E colocar diante de Deus: Senhor, eis que estou erigindo esses altares a ídolos no meu coração e eu gostaria de me arrepender. Então é o primeiro passo. Timothy Keller diz assim: de fato, quando nos alegramos no amor sacrificial de Jesus por nós de maneira plena, ainda que nos pareça paradoxal, somos mais verdadeiramente convencidos do nosso pecado. Porque o arrependimento sem alegria, queridos, é o arrependimento baseado no medo. E o arrependimento baseado no medo de fazer o que é errado, no medo da condenação do pecado, no medo do inferno, enfim, no medo do castigo de Deus, pode nos fazer nos arrepender e produzir ódio a nós mesmos. Então nós vamos nos odiar porque nós somos pecadores, porque cometemos pecados, que permitimos que ídolos
tomassem lugar no nosso coração, mas o arrependimento com base na alegria da salvação em Jesus e no entendimento de quem Jesus é, produzirá em nós ódio pelo pecado. O apóstolo Paulo orientou-nos lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, dizendo: alegremo-nos sempre no Senhor. Mas o que isso significa? Será que isso significa sintamo-nos felizes sempre? Bom, não é isso que Paulo está dizendo, queridos, porque é impossível para nós controlar os nossos sentimentos. Então é impossível você orientar a outra pessoa que ela seja alguém sempre feliz. Então o que significa alegrar-se? Alegrar-se, queridos, tem o sentido de entesourar algo, estimar o valor que ele tem para você, refletir sobre sua beleza e importância até o coração descansar nele e saborear a sua doçura. Ou seja, alegrar-se significa, queridos, uma reflexão, uma busca de um entendimento acerca daquilo que Jesus fez por você. Alegre-se no Senhor significa entesoure aquilo que o Senhor fez por você, reflita naquilo que o Senhor fez por você, reflita na beleza daquilo que isso tem, na importância que isso teve e tem para você, até o momento que o seu coração vai ser tomado de uma maneira tal por essa verdade, que o seu coração vai estar alicerçado nisto. Então, queridos, presta atenção, os ídolos, o que eles exigem de nós? A adoração. O que nós fazemos para os ídolos? Os adoramos. Não os adoramos de formas religiosas, mas nós estamos prestando culto a esses deuses. Nós estamos adorando a esses deuses. Nós fomos criados por Deus para adorar. Por isso o homem vive adorando as coisas que estão ao seu redor, a sua carreira profissional, os seus bens materiais, o seu status, a sua beleza, a vaidade. Vive adorando e prestando culto a uma série de ídolos. Então a grande questão é, nós precisamos adorar, sim, mas adorar o Deus verdadeiro. E para isso nós temos que ter um entendimento do Evangelho, não só de ouvir falar, mas de um mergulho profundo nas coisas que Deus faz. E as disciplinas espirituais nada mais são do que maneiras práticas de nós adorarmos. E o Timothy Keller fala de algumas disciplinas espirituais, né? Então ele fala aqui sobre a adoração comunitária, ele fala sobre a oração individual e sobre a meditação. Então ele fala sobre a adoração comunitária, a oração individual e a meditação. E a meditação nada mais é do que um processo reflexivo. Enquanto você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, você reflete naquilo que a Bíblia está dizendo, você deixa que aquilo banhe o seu coração. Às vezes, ler um capítulo da Bíblia durante semanas é muito mais eficiente e profícuo do que ler a Bíblia inteira em um ano. Timothy Keller diz o seguinte: seja paciente. Acredito que esse processo tomará a nossa vida inteira. Nós vamos até o final lutar contra os ídolos. E lá no finalzinho ele cita o pastor e autor de hinos John Newton, e ele diz o seguinte: se puder falar de minha própria experiência, creio que manter os olhos só em Cristo como minha paz e minha vida é de longe a parte mais difícil do meu chamado. Parece mais fácil a mim mesmo em 1000 situações de conduta exterior do que em meus incessantes esforços de agir como se fosse eu a fonte de minha própria justiça e poder. Muitas vezes é muito mais fácil nós professarmos a nossa fé em Jesus de maneira exterior, né? Através de cânticos, através de declarações, através de postagens. O que ele está dizendo é que viver e manter os olhos no Senhor de maneira integral, no fundo da nossa alma, é muito mais difícil, que essa é uma batalha real. E Timothy Keller diz assim, que os homens e mulheres que têm o mesmo entendimento e a mesma percepção de John Newton estão no lugar correto e estão na direção correta para vencer os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração
estão aí. A pergunta não é se eles estão, a pergunta é quem eles são. Mas a grande questão é que nós podemos vencê-los. Como? Substituindo, identificando-os e substituindo. E substituindo pelo quê, queridos? Substituindo pela graça, pelo amor, pela bondade, pela obra maravilhosa de Cristo em nossa vida. Entendendo que o que Jesus fez para pagar o preço dos nossos pecados foi uma obra que custou muito caro. E através dessa obra, eu e você, nós temos acesso ao Pai, à salvação, à redenção. E nos lembrar que cada pecado que nós cometemos custou muito caro. Nos faz vencer os ídolos. Deus abençoe e agora você terá aí um breve momento de reflexão e debate no seu grupo. Um grande abraço e até o próximo estudo.